E aqui hoje temos professora Alessandra Mendes Miranda Soares. E é com imenso prazer que nós continuamos aqui a nossa atividade no âmbito da campanha mundial da paz, articulada ao Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, trazendo aqui a professora Alessandra, professora doutora Alessandra. A professora doutora Alessandra, ela tem um envolvimento com a educação e os direitos da pessoa com deficiência há muitos anos. Ela foi secretária, coordenadora do setor de educação especial de duas secretarias de João Pessoa, Bahia e Santa Rita. Ela foi professora, ela foi coordenadora pedagógica e como professora e coordenadora pedagógica, ela sempre foi uma criatividade impressionante. Eu não me esqueço de quando eu conheci a Alessandra como minha aluna na universidade, minha estudante, e ela trazia assim um arsenal de conhecimento educacional impressionante, porque ela sempre foi uma pessoa que foi capaz de olhar o contexto. Ela não olha só para uma coisa, ela olha o contexto, mas considera os detalhes desse contexto. E depois disso, ela terminou o curso, foi se envolvendo cada vez mais com o que ela já era envolvida, né? Mas aí ela foi se envolvendo com o universo teórico, metodológico, acadêmico, entrou para um mestrado, teve sucesso no mestrado, foi minha orientanda, e ela fez parte daquele grupo que eu contei para vocês na segunda-feira, quando a professora a doutora Denise estava aqui conosco, que elas entraram na mesma época e eu chamei as quatro e disse, bem, os projetos de vocês são muito lindos, maravilhosos, mas eles são projetos que repetem o que já está acontecendo no mundo, principalmente no Brasil, quer dizer, a publicação ela já existe, então vamos pensar em possibilidades alternativas. E uma das alternativas era um trabalho que eu tinha conhecido na Inglaterra, que era com jovens com deficiência. E a professora encampou, ela disse, eu tenho interesse para isso, e aí, enfim, ela vai contar, esse projeto foi desenvolvido e virou a dissertação de mestrado dela, que é também, tanto quanto a professora Denise, uma das únicas teses e dissertações, porque a tese também é inédita, mas é uma das únicas dissertações no Brasil. E eu me lembro que na época você fazia o levantamento bibliográfico e revisão de literatura e você disse o índice não tem nada, lembra disso? Então, por quê? Porque era um tema de ponta a ponta mesmo, e ainda é, o que é mais incrível é que ainda é. E aí o que acontece é que então, quando ela faz a dissertação dela, ela cria todo um arcabouço teórico maravilhoso, prático, que tem muito a ver com quem ela é uma pessoa da mão na massa. A Alessandra, talvez a principal característica, as duas principais características dela, sejam exatamente, uma é a amorosidade, vocês vão ver, é um doce, é uma doçura, é um mel, ela transborda amorosidade. E o outro, ela é uma mulher da prática, da mão na massa. Então, o negócio dela é realizar. E isso é fundamental, né, para quem é uma acadêmica e está na universidade. Bem, aí, depois disso, ela, pouco tempo depois, já se envolveu com doutorado, e aí também eu estava na universidade, daí surgiu essa ideia maravilhosa que ela vai contar, de fazer um doutorado envolvendo mães de pessoas com deficiência. E a tese dela é simplesmente brilhante, porque ela trata de um tema que ainda hoje permanece à margem do conhecimento que é produzido na área de educação da pessoa com deficiência. E aí ela também tem uma contribuição internacional muito interessante. O que acontece é que ela participou de um programa
articulado com a Universidade de Barcelona. Então, ela fez uma tese, ela vai explicar isso para vocês, que tinha um pé na Universidade de Barcelona e um pé na Universidade Federal da Paraíba. E aí, o resto eu vou deixar com ela. Prezada, querida Alessandra, seja bem-vinda. Pronto. Eu queria agradecer, né, essas palavras carinhosas e dizer que muito do que eu sou hoje, professora da universidade, tem das suas grandes contribuições na minha vida, desde a graduação. Então, eu sou muito grata. O Índice falou, né, que no projeto de mestrado ela foi orientadora, né, que era autoadvocacia para jovens com deficiência, e era um tema também inédito, porque não tinha na literatura brasileira essa reflexão sobre a autoadvocacia para jovens com deficiência. Tem todo um processo de trabalho de autodefensoria pela SAPAES, né? E então isso foi uma experiência muito rica e eu ainda tenho contato com alguns jovens e vou até tentar escrever um artigo, porque eles hoje estão nos diversos espaços sociais, e isso, para mim, é de grande relevância, porque, como eles dizem, eu gosto de ver resultados, eu gosto de ver mudança na vida das pessoas, isso me alegra como pesquisadora. E esse convite hoje eu tive bem reflexiva, né, pensando, porque é um tema que me chama muita atenção. Eu sou uma pessoa que eu gosto de estar bem e ver as. Então, essa questão do apoio mútuo, da paz, é um tema que mexe muito comigo, principalmente nesse contexto de pandemia, né? E aí eu acho que é importante a gente fazer essa reflexão, buscar esse autoconhecimento, essa paz interior. Eu não vou me alongar muito, né? Mas vou apresentar aqui os slides para a gente refletir, né? Sobre a nossa temática hoje. Hoje a gente vai falar sobre mulheres mães de pessoas com deficiência em rede de apoio mútuo e crescimento humano em defesa de uma vida em paz. Como eu tinha dito, né, ao ouvir esse tema, eu fiquei pensando, olha que interessante, na minha tese, eu vi o apoio mútuo, mas não observei o quanto as mães elas se fortaleceram e se sentem fortalecidas ao longo da vida numa paz interior, né, de compreender o seu contexto, nessa perspectiva do autoconhecimento. Eu não trouxe essa dimensão, mas vocês vão ver, né, pelos resultados e pelo próprio processo metodológico, e tem algumas mães que vão participar, ou já estão participando, elas podem até falar um pouco sobre isso. E aí, mais uma vez, Luiz, obrigada, né? E aí eu trouxe uma reflexão de Edgar Morin, que ele vai dizer que é preciso substituir um pensamento que separa e isola por um pensamento que distingue e une, né? A gente, cada vez mais, a gente tem que entender que nós somos um e que nós precisamos estar em sintonia nesse apoio mútuo nas relações interpessoais. Muitas vezes, a gente se isola e é nesse momento de isolamento que a gente tem que buscar apoio. E aí eu trago essa frase porque a minha tese, ela trouxe também uma série de perspectivas da pessoa Alessandra, né? Então, esse apoio mútuo que eu recebi, eu acho que foi um resultado significativo da tese. Então, a minha gratidão, e uma pessoa que passou por um processo de depressão durante uma tese de doutorado, isso precisa ser registrado, porque eu acho que é importante que as pessoas saibam que mesmo na adversidade é possível vencer, né? E vencer esse processo foi justamente pelo apoio mútuo que eu tive de vários amigos, de vários familiares, né? E essa busca incessante do fazer. Eu tinha um compromisso, né, com o projeto de extensão que a professora Luiz coordenava, né, o ProMães. E para mim a alegria tive esse presente de, tanto no mestrado como no doutorado, fazer uma pesquisa em 2 projetos de extensão inéditos. Então, eu vou conversar com vocês, né, essa perspectiva acadêmica das contribuições,
né, metodológicas que a minha pesquisa de doutorado contribuiu, e vou estar fazendo esse link e dizer para vocês, quem está iniciando a vida acadêmica, a pós-graduação, se sintam fortalecidos, né? Participem, conversem, dialoguem, não tenham medo de falar e de ouvir, que isso é importante no processo. E aí, vamos lá, né? A tese, né, especificamente, como o Luiz falou, ela teve uma parceria com um projeto internacional que a minha orientadora Eulina, né, tinha com a Universidade de Barcelona e em parceria com o cotutela com a professora Alejandra Montenegro. Então, foram 2 anos significativos, né, passei 4 meses em Barcelona e daria para fazer outra tese se quisesse fazer um estudo comparativo entre o Brasil e a experiência que eu tive com algumas mães em Barcelona. São experiências bem diferentes, bem equidistantes. Então, a minha tese, ela, desde o projeto inicial, quando eu entrei no doutorado, ela não foi mudada, a perspectiva metodológica, porque, na minha experiência no mestrado, eu trabalhei com pesquisa participante, projeto de extensão, né, a partir da pesquisa participante, e na teoria fundamental de Strauss e Forban, que aí eu vou falar para vocês dessa metodologia, e isso fortaleceu os meus argumentos com relação à tese de doutorado. Então, eu também tenho essa gratidão, Lins, que eu aprendi nesse processo. Um dado interessante é como as estatísticas, né? Nós temos nas estatísticas mundiais que 10% da população tem algum tipo de deficiência. E isso significa, né, no âmbito mundial, 45,6 milhões de pessoas têm algum. No Brasil é 27%. 27%. No Nordeste chega a 27%. E aí nós temos também, se nós temos pessoas com deficiência, nós temos mães de pessoas com deficiência, famílias. E as políticas públicas, essa temática é ausente, né, na interseção entre gênero e deficiência. A Denise falou muito bem aqui, segunda-feira, com vocês. Também ainda é pouco explorada a perspectiva dos estudos feministas, né, as mães de pessoas com deficiência são poucos estudos nos eventos que tanto eu e a Denise fomos, né, nos eventos de gênero, tinha poucas pessoas fazendo essa interseção gênero e deficiência. E nos eventos de deficiência, tinha poucas pessoas fazendo essa interseção de gênero e deficiência. Então, é um tema que tem, né, tem uma perspectiva propositiva, porque são poucos estudos, e um tema que tem uma relevância social, porque as mães de pessoas com deficiência, elas são as cuidadoras, ela tem uma função social muito importante, mas, infelizmente, ela termina não sendo foco das pesquisas, porque a maioria do foco das pessoas com deficiências e as mães, elas são apenas informantes, né? Então, vocês vão ver lá na frente, eu vou trazer um estudo, né? Das dissertações técnicas relacionadas ao tema, e aí a gente vai ver a invisibilidade dessa temática, tanto no âmbito acadêmico, como no âmbito das políticas públicas e no âmbito social. E um ponto-chave eu deixei aqui, porque eu queria dizer quem está iniciando, né, as questões de pesquisa. Você tem que saber, né, qual é a preocupação, qual é o questionamento. Então, quando a gente começa a ter essas questões de pesquisa bem definidas, a gente começa a delinear a nossa pesquisa, o nosso problema de pesquisa, né, e isso facilita o processo. Então, as questões eram quais as contribuições do projeto de extensão na vida das participantes, a partir das narrativas, o que mudou, né, e como as novas aprendizagens e experiências de empoderamento se expressaram em suas vidas. É interessante a gente destacar, né, que a minha pesquisa de doutorado, ela já tinha como foco o projeto de extensão ProMães, né? Então, o objetivo da pesquisa era analisar as contribuições do projeto de extensão
e produzir o conhecimento para subir um programa de empoderamento para muitas pessoas com deficiência. Para nossa alegria, esse programa ele foi replicado, né, inicialmente pela professora Mizinho, da Tuba, e posteriormente por mim, de Angicos, na qual eu sou professora da UFES, Universidade Federal Rural do Semiárido. Estou como professora, né? Então, os objetivos eram identificar os fatores de invisibilidade, mapear as aprendizagens, identificar e analisar elementos que favorecem o desempoderamento individual e coletivo das participantes na pesquisa. É importante, eu acho, que a gente tenha isso bem claro, porque se vocês observarem, todo o referencial, tudo partiu de uma metodologia bem definida, né? Então, a gente tinha um desenho da pesquisa articulado com pesquisa, extensão e ensino, né? Se vocês... E isso, assim, para mim, foi um aprendizado significativo. Como eu já tinha dito, a professora Luiz era a coordenadora do projeto de extensão em 2015. O PROMANS, ele tinha o objetivo de desenvolver o processo formativo das participantes por meio de troca de experiência, catalisar processo de empoderamento e implantar um programa de fortalecimento. E aí, um dado importante, né? O projeto de extensão durou 1 ano e o número de dados, né, que eu tinha na coleta era muito significativo. Quando catalogado todos os documentos, falar para vocês como a gente fez esse processo, né, de arquivamento dos dados, porque isso é uma coisa muito importante para que a gente não se perca no processo. Vocês vão perceber, né, o quanto esses dados, quando eles estão organizados de forma significativa, a gente consegue desenvolver melhor a pesquisa. A pesquisa é metodologia participante, né, porque eu participei durante 1 ano do projeto como pesquisadora participante, então eu acompanhava as mães, né, em todos os processos de formação, vários parceiros, isso é muito importante destacar. As instituições, na metodologia, né, que foi a pesquisa participante, durante todo o processo, essa pesquisa participante ela é muito importante, mas o pesquisador, um olhar observador, e ele precisa ter muito cuidado com esse processo de envolvimento, porque durante 1 ano você termina criando vínculos, né, de amizade, e aí depois você muitas vezes não consegue separar. Então, esse exercício, eu lembro que o Indy sempre, né, desde o mestrado, eu sempre dava essas dicas da postura de um pesquisador participante e a importância da catalogação dos dados. Então, todos os dados do projeto de extensão, desde fotografias, os áudios que eram gravados, o meu diário de bordo, que eu tinha um diário de bordo para anotar as minhas impressões, então tudo isso, tinham bolsistas, 2 bolsistas que faziam também, que acompanhavam o projeto, que apoiavam, que também faziam parte do processo de construção do relatório. Então, a cada encontro, né, os encontros eram semanais, em alguns momentos quinzenais, então todos esses encontros, eles tinham que ter essa sistemática de arquivamento no computador, salvo em nuvem, né, para que não houvesse informações. Nesse ano do projeto de extensão, foi um ano muito significativo. Por quê? Porque ele foi o ano das conferências, né? A Conferência Estadual da Pessoa com Deficiência, a Conferência Nacional, a Conferência da Mulher, né? Tanto a municipal, a estadual, nas 3 esferas, municipal, estadual e federal. Então, todos esses eventos, né? E toda essa formação que as mães participaram, teve uma catalogação de dados, né? Por quê? Porque a gente utilizou a teoria fundamental de Strawley-Cormon. O que significa isso, Alessandra? Significa que dos dados que emergem as categorias. Então, era a partir dos dados, então, tudo que a gente produzia, né, de relatório, a gente conversava, começava a analisar, e é importante, né, dizer aqui, que eu me lembro muito bem que o Indy dizia
Alessandra, você, desde a experiência no mestrado, você tem que ter fundamentação teórica. Muito. No caso do mestrado, a autoadvocacia só tinha em inglês. E eu não tinha domínio da língua inglesa. E eu pedia para uma pessoa traduzir, né, para eu compreender o conceito e ter um referencial teórico do que vem a ser autoadvocacia. E no doutorado não foi diferente, né? Porque eu tinha uma imersão na perspectiva do direito da pessoa com deficiência, mas no âmbito de gênero, né? Que era a linha de pesquisa da minha orientadora, eu não tinha. E essa interseção, para mim, foi muito importante, porque eu aprendi novos conhecimentos, né? Novos muito forte, né? Que para mim fica muito claro também são algumas semelhanças do processo de invisibilidade das questões de gênero, das questões relacionadas à deficiência, né, à pessoa com deficiência. Então, é importante destacar isso, porque toda a metodologia e a construção do referencial teórico, ele foi produzido, né, a partir da emergência dos dados, né, utilizando a teoria fundamental. Então, no campo de estudo, como eu falei para vocês, era um campo de estudo intenso. Era um campo de estudo que eu tinha que toda semana estar produzindo relatório, conversando, porque como foi esse processo, né, da população? A gente fez uma reunião com as instituições de pessoas com deficiência, as diversas instituições, né, para pessoas com deficiência auditiva, pessoas com deficiência visual, com síndrome de Down, pessoas com autismo, pessoas com deficiência intelectual. Então, a gente entrou em contato com essas instituições, entregando para elas uma carta convite e que elas indicassem mães de pessoas com deficiência. E essas instituições, nosso eterno agradecimento, elas indicaram essas mães. Então, o projeto de extensão, ele começou, né? A primeira reunião foi pela indicação dessas mães. Então, foi uma população bem diversificada, né? Vocês vão ver no perfil dessa população que nós tínhamos mães com vários filhos com deficiências diferentes, mães com idades diferentes, né? Nós tínhamos filhos com 6 anos e filhos com 8, 27 anos, né? Então, todos os procedimentos de coleta de dados, de organização, ele se deu, né, num processo de catalogação. E, assim, eu digo a vocês que esse processo ele tem que ser desde o momento que você termina um relatório e vai gravar. A gravar um relatório, a forma como você grava um relatório, são dados que vão lhe ajudar no futuro. Então, primeiro encontro, a data, né, o primeiro encontro de quê? Né? Primeiro encontro do projeto de extensão, a data do encontro e o tema. Né? E aí, nessa pasta arquivo, a gente colocava as fontes, relatórios, slides, material utilizado, produzido, estudado. Então, tudo isso foi catalogado. Então, quando eu imprimi esse relatório com todos esses dados, eu tinha 500 páginas de dados. Né? Então, assim, se eles não tivessem organizados, então seria mais difícil o processo de identificação das categorias, né, que emergiram a partir dos dados com a teoria fundamental. Os dilemas éticos também, né, existiram, principalmente nessa perspectiva, como eu falei, em ser uma pesquisadora participante, né, então eu tinha que estar com uma escuta atenta às mães, né, e uma escuta respeitosa, uma escuta, e aí um outro dado importante, que a professora Luiz, como coordenava o projeto de extensão, ela fez uma formação, né, para os bolsistas, para eles entenderem qual o papel deles, né, enquanto estudante. Então, por isso que essa tese, ela tem essa perspectiva, né, de ensino, pesquisa e extensão. Tínhamos 2 estudantes bolsistas que participavam de todo o processo. Mas eu queria também destacar, né, com relação ainda à metodologia, que um ponto-chave é você compreender, né, que a sua metodologia, ela tem que estar relacionada, ela tem que contribuir com o seu tema, né, tem que ser algo que possa, que esteja em consonância.
esteja entrelaçado. Porque quando você tem uma temática, quando você tem uma proposta, um objetivo, e você desenvolve uma metodologia que não está interligada, então as coisas ficam mais difíceis. E no âmbito dessa perspectiva de pesquisa participante e teoria fundamentada, é fundamental que você esteja com isso muito bem definido. Né, essa perspectiva que eu quero falar para vocês do referencial teórico e metodológico, eles caminham juntos, né? Porque existia a experiência das mães de pessoas com deficiência, né? Principalmente nas falas dela. Inicialmente, a gente via experiências corrosivas, esse termo corrosivo foi utilizado por a Denise na dissertação. As mães também perpassavam por esses sentimentos, por essas experiências, né, que causavam um processo de vulnerabilidade, de desempoderamento, principalmente nos encontros iniciais, a gente percebeu, né, a necessidade de contar sobre todo esse processo, como a Ana Flávia falou ontem, né, de peregrinação na busca de um diagnóstico, né, desde a notícia, né, de ter um filho com deficiência até o desenvolvimento dele ao longo da vida. Então, essa revisão da literatura para entender, né, as ausências desse estudo, né, e a negligência das políticas públicas que não reconhecem o papel da mãe como cuidador e um papel importante nesse contexto para o apoio de seus filhos e filhas com deficiência. E aí nós utilizamos alguns conceitos de análise, né, a partir dos estudos culturais, onde os estudos culturais ele possibilitou, que era a linha de pesquisa, né, do meu doutorado, ele possibilitou um arcabouço teórico para a gente compreender melhor essas relações de gênero e cuidado, dessa identidade materna, né, de ter um filho com deficiência, nessa perspectiva das experiências, das aprendizagens e empoderamento que o projeto de extensão tinha como foco. Né? O projeto de extensão ele tinha um objetivo determinado, que era o empoderamento dessas mães, para que elas pudessem lutar pelos direitos delas, enquanto mulheres e mães, e de seus filhos. Então, assim, todo o referencial teórico ele foi construído a partir dos dados também que foram emergindo durante o projeto de extensão. E aí, né, como eu falei, né, eu problematizo os estudos culturais como um campo fértil, né, para conhecer essas experiências individuais e coletivas, né, que estão à margem, que eram as experiências das mães de pessoas com deficiência. Os estudos culturais, ele tem uma perspectiva de interdisciplinariedade que permite a gente compreender, né, esse binômio capacidade e discapacidade, em que muitas vezes essas noções normalizadas e essencialistas estão presentes nos processos, a condição de invisibilidade dessas mães, né, seja na família, seja na sociedade, com o subgrupo, e aí tem várias experiências, eu me lembro que quando elas participaram, né, da conferência municipal, e elas se colocaram como mães de pessoas com deficiência, aí houve até uma discussão, não, mas não dá para ter representatividade, todos nós somos mães, né? Todas nós somos mães. Então, foi muito interessante isso para o desenvolvimento do grupo como um todo. Né? Esse processo também de negligência dos direitos dos filhos, né? Que muitas vezes torna as experiências corrosivas, né? E as mães, né, de filhos autistas ou deficiência intelectual, que o filho muitas vezes não se colocava, né, na luta do seu direito, esse sentimento era de dor, né, era bastante latente. E aí um elemento, né, também, né, é essa questão da invisibilidade na literatura. Por que invisibilidade? Porque na literatura as mães apareciam como informantes da vida dos filhos e filhas com deficiência. Né? Então, principalmente nas pesquisas sobre família, era informante, na grande maioria das vezes, eram as mães. Então, elas estavam lá com o direito de voz para falar sobre os filhos, mas não sobre elas. Né? Então, a mãe, ela não tinha, né, o direito de dizer
sobre as suas dificuldades, sobre os seus dilemas, sobre as suas angústias, sobre os seus sentimentos. E foi um dado importante, porque eu me lembro muito bem, na primeira reunião, quando o índice apresentou para as mães o projeto de extensão, uma das mães disse assim, até que enfim, alguém pensou na gente. Essa frase foi muito emblemática, porque é exatamente o sentimento, né, da grande maioria, de que elas não se sentiam ouvidas, né, e ficaram muito felizes e participaram de forma bastante significativa durante todo o projeto. Então, outra concepção é essa concepção de cuidadora, né? Na nossa sociedade, a maioria das mulheres, né, exerce esse papel de cuidadora e muitas vezes ela não é valorizada, né? Então, e se esse papel de cuidadora não é cumprido, ela é penalizada, ela é descriminalizada, e principalmente com relação a uma pessoa com deficiência. Então, elas contavam várias situações e histórias, e logo no início do projeto, teve, né, um processo assim, de lamentações mesmo, de todo esse processo, porque elas achavam que só ela vivenciava, mas quando ela começou a escutar as vozes, as narrativas das outras mães, elas começaram a perceber que outras mães, mesmo com filhos com deficiência diferente, em contextos diferentes, tinham esses sentimentos corrosivos, né? Então, esse foi um dado importante. E a invisibilidade na literatura, né? A gente vai ver, eu vou trazer um gráfico para vocês, que a gente utilizou as revistas, né, referente a pesquisas, né, da Amped, nos grupos 15, que era Educação Especial, e 23, Gênero e Sexualidade, e revista, né, de Educação Especial, de São Carlos, né, a revista Pago, que era uma revista ligada aos estudos feministas também. Então, a gente escolheu revistas e perspectivas de ambos os contextos, tanto dos estudos da pessoa com deficiência, como os estudos de gênero. E foram localizados 15 estudos no campo do conhecimento da educação especial, né, 91 publicações, e no campo de gênero, apenas 24. Dessas não lá, né, que a grande maioria eram as mães contando sobre a situação dos seus filhos com deficiência, não estava diretamente ligado à história de vida dessas mães. E aí a gente fez uma análise e resolveu trabalhar com 30 trabalhos que teria algo mais direcionado a essa questão. Isso é um dado importante, né? A revisão de literatura. Vocês vão ver aqui no gráfico, olha aí, vocês vão perceber que existia 115, mas desses 115, quando se referia, né, às questões de gênero, né, então esse número ele reduzia de forma significativa. Então, assim, é importante, né, quando a gente vai fazer um levantamento bibliográfico, é importante a gente saber que fonte a gente vai trabalhar. Então, nesse processo aí, eu me lembro que a gente passou, né, refletindo sobre as palavras-chave, quais seriam as revistas, por que essas revistas, né? Então, teve todo um cuidado. É um trabalho também minucioso, porque você tem que entrar no ano de cada revista e perceber. Então, a gente também definiu um tempo, né, de quanto a quanto a gente iria analisar, e a gente resolveu desde 2008, que seria a partir da política, né, da pessoa com deficiência, até 2016. Então, a gente teria aí esse período. Então, abrir todas essas revistas, fazer toda essa pesquisa, foi um exercício necessário e significativo, porque deu margem para a gente ter um respaldo, né, teórico-metodológico sobre o tema. E aí a gente vai ver que as participantes da pesquisa, como eu tinha dito, né, nos trabalhos eram mães, olha aí, 27, né, mães, e um dado, né, pais, e quando falava em pais também, a grande maioria era mãe, né? Tinha mães adotivas, tinha tias, tá vendo? Professora. Então, sempre mulheres, né? A grande maioria que estava relacionada a essa questão da pessoa com deficiência nas pesquisas, nos estudos analisados. E aí, um outro fator, né, que foi um aporte, estava ligado às diretrizes internacionais e o marco legal.
que as políticas de apoio e inclusão à pessoa com deficiência não contemplam as famílias diretamente, né? E muito menos as mães de pessoas com deficiência. Isso a gente vai perceber, né, fazendo um estudo, uma leitura e uma análise desse marco internacional e o marco legal, que fala nos direitos e deveres da família, mas necessariamente não tem políticas públicas para as mães. O que a gente encontrou em alguns estados e municípios, como, por exemplo, o estado da Paraíba, um deputado tinha feito uma lei que reduzia a jornada de trabalho de mães de pessoas com deficiência. Né? Então, tinha, sim, algumas coisas no Brasil de forma isolada, mas não a nível nacional, na garantia do direito da pessoa com deficiência. E quando as mães, né, perceberam isso, na pesquisa, elas começaram a se mobilizar nas conferências e a querer ter esse direito de voz. Né? Isso foi muito significativo também. Um outro dado é que a grande maioria, né, algumas não, algumas já eram ativistas na luta dos filhos, mas a grande maioria também não conhecia esse referencial teórico legislativo dos direitos, né, de seus filhos e filhas. E até mesmo, né, os direitos enquanto mulher, né, e isso aí a gente vai ver nessa ambivalência de gênero e deficiência, é muito perceptível. Então, família, relações de gênero, cuidado, convivência com a deficiência. Então, esse foi uma percepção também, né, onde as mães, né, tem alguns relatos que dizem assim, interessante, eu a vida toda lutei pelo direito do meu filho, mas nunca me percebi enquanto identidade feminina, enquanto mulher, né? Eu sempre assumi o papel e a identidade materna, né, de ter um filho com deficiência. Então, como eu já falei, né, as mães, elas, ao longo do processo, isso emergiu nos dados, elas foram percebendo, né, todo esse processo de invisibilidade e visibilidade delas, tanto na legislação como na literatura. E aí o perfil dessas mães, então, eram mães de todas as idades, com filhos e filhas com deficiências diversas. Foi perguntado a gente, durante a pesquisa, né, como era uma pesquisa participante, a gente perguntou se elas gostariam que o nome fosse divulgado, elas preferiam nomes fictícios, né? Então a gente teve todo esse cuidado, né, com a questão ética de uma pesquisa, né, de uma pesquisa participante, isso precisa ser cuidadosamente, né, respeitado e analisado. Então, olha aí, vocês vão perceber, né, que as idades, elas né, a predominância era entre 40 e 50 anos, mas nós tínhamos mães, né, uma mãe de 21 entre 30 e uma mãe com mais de 50. A gente vai perceber também essa questão ocupacional, né, algumas mães, elas já estavam atuantes ainda como funcionárias públicas, né, ou empresas privadas, né, mas tinha um grande número de desempregados, isso é um dado que a pesquisa apresenta, né, e tinha mães artesãs, diaristas, né, foi bem diversificado. Com relação à denominação de cor, né, a grande maioria branca, né, elas se autodenominaram, porque teve um questionário inicial do projeto de extensão que buscava esses dados, né, tanto delas como dos filhos, e com relação à escolarização, né, algumas já tinham pós-graduação, nível superior, e outros estavam no ensino fundamental e médio. Com relação aos filhos, né, a grande maioria era de sexo masculino, né, 67% e 33% feminino. A faixa etária dos filhos também, né, filhos mais jovens, como eu disse para vocês, ó, entre 18 e 28 anos, e os tipos de deficiência. Então, eram os mais tipos de deficiência, né, foram 21 pessoas com deficiência, porque tinha uma mãe que tinha 2 filhos com deficiência. Então, tem que entender esse. Eu acho que eu estou tentando, né, mostrar para vocês que a análise do percurso da aprendizagem das mães, né, pessoas com deficiência, do desempoderamento, o empoderamento, do compartilhamento dos sofrimentos, né, de todo esse processo, né, de participação delas nos eventos, né, foram bastante significativos, porque houve um processo de autoconhecimento, de conscientização de gênero,
da conscientização da importância do empoderamento individual e do empoderamento coletivo, porque elas foram se fortalecendo enquanto grupo, e quanto mais elas se fortaleciam enquanto grupo, elas começaram a participar não só na luta do direito do filho com deficiência, mas também na luta do seu direito enquanto mulher, né, para ter visibilidade enquanto mãe de pessoa com deficiência. Então, foram vários encontros, e aí eu destaco, né, as parcerias, né, o projeto de extensão teve parceria com a Universidade Federal e com a ASDEF, né, que era uma instituição onde era melhor localizado, porque a gente teve uma greve no processo, e a universidade não dava para fazer as reuniões lá, então a gente teve a parceria dessa instituição, que foi muito importante. A gente teve informações sobre todas as conferências, os eventos, né, de luta e do direito da pessoa com deficiência. E aí tiveram vários momentos, né, no grupo, como, por exemplo, esse desenvolvimento de experiências corrosivas, né, assim, fiquei sem, né, com relação à notícia sobre a deficiência, né, ela disse, fiquei também sem chão, pois a princípio não sabia nada e queria saber se meu filho se desenvolveria normalmente, se seria estudante, teria atividade rotineira com outra criança, mas a médica foi direta e seca, repetindo. Seu filho é autista, como se quisesse dizer que meu filho não se desenvolveria, ele não seria nada. Naquele momento, meu mundo desabou, chorei muito, e naquele instante era como se tivesse sepultado meu filho, pois os sonhos que tinha não se concretizariam. Mas depois pensei, ele precisa de mim, tem que fazer algo para ajudar. Né? Então, assim, a gente vendo, né, que nos relatos das mães era muito intenso essa questão do modelo médico, né, do capacitismo, né, de não ver, né, a pessoa com deficiência como capaz, muitas vezes desolava essas mães. Então, era um momento muito difícil. Todas elas, sem exceção, tiveram, assim, situações relacionada ao momento da notícia de forma bastante corrosiva, né? E aí, assim, elas falavam, né, muitas coisas relacionadas à rotina delas. Uma delas disse assim, um fator que precisamos conversar é sobre os gastos para ter o diagnóstico preciso. Mas depois vem os gastos com remédios, fraudoterapia, entre outros. O ir e vir aos especialistas. Não é fácil viver uma vida se deslocando de um canto a outro, porque cansa, custa caro, precisa de tempo. Então, elas falavam aí do período de peregrinação, né? Que muitas mães, quando descobrem que o filho tem alguma deficiência, ficam nesse processo de ilha isolada, buscando especialistas, tratamento, fisioterapia para os filhos. Colocado foi a questão também do sistema SUS, né? Que as mães que tinham poder aquisitivo tinham plano de saúde, mas e as que não tinham, né? Como garantir esse direito? Abandono e sobrecarga das mulheres mães, né? O estresse, a luta diária, contínua, né? Tinham essa necessidade de querer descansar, de fazer outras coisas, né? Elas se sentiam muito só. Então, esse momento da pesquisa foi um momento significativo, porque foi um momento também de narrativas, né? Onde elas perceberam que elas não estavam sozinhas. Que elas tinham, outras pessoas também tinham. Então, a importância, né, de descansar, de se autoconhecer. Eu não vou ler tudo, porque eu acho que vai ficar extenso. Foi uma percepção que emergiu dos dados, a partir das histórias, das vivências dessas mães. A culpabilização. Isso foi um momento, né, de muita dor, né, porque elas se sentiam cobradas pela sociedade, né, por exemplo, vou buscar passo o dia em casa, aí quando cheguei em casa, e eu digo, eu não faço nada, passo o dia cuidando de tudo, né, meu filho fica noite sem dormir, porque ele não dorme ainda, né, e ainda me cobram que não faço nada, né, é difícil escutar isso, eu estou me sentindo tão cansada que fico estressada com tudo. Então, assim,
foi um momento também de fortalecimento delas enquanto mulheres, em ter um espaço. Então, o projeto de extensão era um espaço de diálogo, era um espaço de troca, era um espaço onde elas tinham a possibilidade de sair desse isolamento e dessa solidão, né? Então, foram vários relatos, né? Então, por exemplo, ela contou, né, que era separada do marido, que não queria visitar os filhos e dar a atenção. Mas não dar atenção aos filhos era complicado. Ela teve que entrar na justiça para conseguir que ele ficasse com os filhos, né, de 15 em 15 dias e nas férias. Os meninos, mesmo tendo deficiência, também sentiam falta, né, do pai. Então, todo esse processo de luta, né, que elas travavam. Então, a partir de todas essas experiências, surgiu as fases do programa PROMANS, né? Então, a partir desses dados, foram emergindo as categorias, né? Então, foi dividido em 4 fases, né? O desvelamento das experiências corrosivas, compreendendo os fatores de vulnerabilidade das mulheres mães de pessoas com deficiência. Uma segunda fase, o reconhecimento coletivo das mulheres mães de pessoas com deficiência, tanto a identidade individual como a identidade social de um grupo, né, que precisa ter direitos, o reconhecimento do poder interno e da expertise, o empoderamento sobre mulher e o fortalecimento como mãe, e a participação social e política, né, que era exatamente o fortalecimento coletivo e o empoderamento individual. Foi muito interessante, porque para a gente encontrar essas 4 categorias, a gente passou por todo um processo de categorização. Então, isso, a teoria ela dá vários indícios, um processo bastante significativo, porque foram emergindo a partir de fases do próprio projeto. Então, as fases, né? Né? Então, a partir dos momentos, a primeira fase, das notícias, né? Tem um filho com deficiência, sofrimento, a vulnerabilidade, o abandono, o isolamento. Então, após isso, aí teve a participação social, já criou uma outra categoria, né? Para vocês perceberem que os diversos encontros, mesmo em encontros próximos ou perto, emergiam essas situações e essas fases. Então, tudo isso aí só foi possível porque a teoria fundamentada é a partir dos dados que emergem essa categoria. Foram 18 encontros. 17 foram. 18 foi a confraternização. Então, é importante, a gente vai perceber, né, que nesse processo, né, elas foram construindo essa identidade grupal, né, e elas sempre diziam, né, é bom encontrar outras mães e ouvir, né. Então, assim, o projeto de extensão era um espaço também de troca de experiência, de ouvir e ser ouvida, né, de se fortalecer a partir das histórias, as aprendizagens, né? Então, elas tinham, no projeto de extensão, a oportunidade de contar suas experiências, né? De se colocar, e aí é um dado importante, porque algumas mães no início não abriam a boca, né? Tinham vergonha, medo, mas depois elas foram criando confiança entre elas, o grupo foi se fortalecendo, então elas se apoiavam de forma bastante significativa. Um dado importante, que essas mães, elas tinham um conhecimento riquíssimo, ligado à deficiência do seu filho, né? Então, eram expertises, né? Quando se tratava, muitas vezes tinham mais conhecimento da questão da deficiência do filho, e aí elas também trocavam experiências, né? Então foram experiências bastante significativas que aproximaram elas pelas semelhanças, pelas histórias de vidas, né? E as fortaleciam também. O reconhecimento do poder interno e da expertise, né? Isso foi um fator muito forte, né? As mães, elas se sentiam ouvidas, né? Aí uma mãe disse assim, ao longo da minha vida foram tantas situações que eu tive que resolver de supetão, que nem sequer percebi que eu mesma é forte, capaz de resolver e sobreviver às dificuldades incríveis. Só agora, ouvindo e contando essas histórias, eu entendo
a minha força, né? Porque no projeto de extensão tiveram várias oficinas e vivências para elas perceberem que elas eram fortes, perceberem que elas eram capazes, que elas tinham potencialidades, né? Então, foi um momento significativo. Participação social e política, né? Então, essas mães, elas participaram de conferências, de cursos, né? Teve um curso internacional, as mães também contaram relatos, né? Participaram com direito à voz, participaram de eventos, né, políticos, onde elas se organizaram, se prepararam, e uma pessoa foi lá falar da importância, né, do direito, né, seja a saúde, a educação, ao transporte, né, então isso foi também um outro dado. E um fato forte, que essa participação social e política teve um fortalecimento coletivo das mães, mas também um fortalecimento individual, né, porque, por exemplo, uma mãe dizia assim, as pessoas percebem que estou mais forte, mais viva, parei de chorar. Tudo isso foi um aprendizado para mim. Então, assim, era interessante porque elas, no dia a dia, elas começavam a tomar postura, né, do que fazer. Né? Por exemplo, esse último relato aí, ó, fui no hospital privado e lá não queriam dar autorização para o meu filho autista. E eu falei, chama o médico ali, porque eu não vou voltar aqui só para trazer o laudo. Ele não chamou, daí o outro saiu da sala e viu que meu filho estava muito agitado e disse, libere. Se fosse antes do Promãe, eu teria ido embora, chorando, com raiva, mas agora não. Então, porque toda vez que ela ia ao médico, tinha que passar a mão, né, o sensor, e ele não passava, e isso causava um constrangimento. Então, o fortalecimento delas era individual e coletivo ao longo do projeto. Então, elas participaram, né, aí, por exemplo, a Conferência Municipal das Mulheres, né, e na luta delas para serem advogadas, né, então foram várias questões desafiadoras, desde as histórias, né, elas serem empoderadas e poderosas, de conceitos, porque foram vários temas, né, os temas emergiam a partir das necessidades dela. Então, o conceito de acessibilidade, de direito, o nada sobre as mães sem a mãe, né? Sem as mães, fale alto, aprenda, lute pelos seus direitos. Né? A Denise foi lá também fazer uma palestra. Então, assim, tiveram várias pessoas convidadas que trouxeram temas relevantes, né, para as mães e que foram fortalecimento desse processo de busca de conhecimento coletivo e individual. Bem, para terminar, né, é importante destacar que a revisão da literatura dos estudos culturais revelou, né, a invisibilidade de pesquisas, né, sobre a questão da vulnerabilidade dessa perspectiva dos estudos de deficiência e os estudos de gênero, né. A tese ela estava fundamentada, né, nesses princípios dos estudos culturais, principalmente pela aproximação dos movimentos de luta da pessoa com deficiência e dos movimentos feministas, né, as políticas públicas de saúde, de bem-estar, né, que foram travados a partir, né, dos desejos, né, e também a partir dos relatos de experiência, desde do momento da notícia, da solidão, né, desse processo também de abandono social. O ponto de partida dessa pesquisa, né, que estava com pressuposto as mães pessoas com deficiência, onde elas começaram a sair de uma perspectiva de experiências corrosivas que enfraquecem para uma perspectiva de luta. Né? Então, essas mães que estavam desempoderadas, desassistidas pelas políticas públicas, elas começaram a participar desses espaços. Então, estar nesses espaços, estar na universidade, na busca de conhecimento, muitas mães ainda não tinham parado de estudar, mas outras voltaram a estudar. Então, os sonhos delas também, né? Algumas mães começaram a dizer dos seus sonhos e a buscar os seus sonhos, isso foi muito significativo também. O projeto, ele constituiu um espaço de cultura, né, então, e essas mães, elas se apoiam mutuamente e já estão apoiando outras mães e a gente fica muito feliz nesse processo. O fortalecimento da identidade como mulher, né, não só como mãe, mas também como mulher, né? Esse foi um dado da pesquisa, principalmente pela criação da rede social do WhatsApp, né? Desse contato próximo delas.
Mesmo a gente não, assim, tendo encontros, né, com essa pandemia a gente ainda não teve encontro, mas no ano passado a gente teve todo encontros, e são momentos bastante significativos, relevantes, onde elas relatam, né, com saudade desses momentos do projeto de extensão. Teve um impacto nas aprendizagens, nas narrativas. Eu me lembro muito bem de uma mãe que ela disse assim, interessante, eu sempre me achei uma ativista, e no projeto eu descobri que eu era ativista do meu filho, mas não ativista minha enquanto mulher, mãe. É a primeira vez que eu participei de uma conferência da mulher. Então, até hoje, ela participa de conferências de mulher, não só de conferências a pessoas com deficiência. Então, são essas coisas, esses relatos, porque, por exemplo, o fato do grupo ser um grupo bastante diversificado, então nós tínhamos desde mães que conheciam os direitos e mães que não conheciam os direitos. Então, elas começaram também a, né, essa troca de conhecimento significativo e o espaço, né, do projeto foi fundamental. Um outro elemento, né, que o fato de ser uma pesquisa participante, né, com os encontros, esses encontros tiveram 14 atividades externas, né, desde conferências, fóruns, audiência pública, evento de formação, né, foram vários espaços. Então, um outro dado, um projeto de extensão que tem a possibilidade, né, foi um ano significativo porque tiveram várias conferências, né, então isso ajudou no processo de formação dessas mães, né, constitui um ponto-chave que a gente tem que destacar, foi feita uma reflexão sobre a frequência que oscilava. E aí a gente ligava para a mãe para saber o porquê não ia, o que acontecia, e muitas delas relatavam que era exatamente porque tinha terapia, porque tinha, então foi pensado em datas onde todos pudessem participar. Então foi um processo também significativo. Então, tudo sobre as mulheres mães de pessoas com deficiência com as mulheres mães de pessoas com deficiência, tudo sobre nós conosco. Então, acho que é isso, né? Eu falei já da importância dos encontros sistemáticos, a importância da participação social delas, que elas tiveram o direito de voz, né? Hoje, né, na conversa que eu tenho com as mães, principalmente nessa pandemia, eu às vezes converso com algumas isoladas ou no grupo, elas relatam que tem sido muito difícil, né? Alguns filhos já estão desenvolvendo até outras, né, com cardiopatia, algumas outras questões exatamente por esse isolamento social, mas ao mesmo tempo eu vejo a importância delas enquanto grupo se fortalecendo nas conversas, nas dicas. Teve, né, essa rede materna de apoio, né, essas mães apoiaram outras mães, e aí é importante falar dessa extensão do programa de 2016 a 2017, lá em Dayatuba, pela organização Educação para Professores, né? Então, aí olham vários encontros, várias situações, e foi percebido também as mesmas necessidades, né, que essas mães tinham. E o depoimento de uma mãe novata, né, que entrou no grupo do WhatsApp, ela tinha descoberto recentemente que o filho tinha, né, uma deficiência, e ela diz o seguinte: descobri recentemente de uma forma desumana, falta de amor de certos profissionais, que meu filho, de 3 anos, tem um transtorno de espectro autista. Mesmo com o apoio da família, me senti frustrada, triste, sem chão, desesperada. Vamos dizer também assim, sem saber o que fazer, como lidar com a situação, como agir em certos momentos. Quando, ao conversar com uma amiga em comum, que participava do ProMães, recebi uma ligação para participar do grupo, e me senti ultra mega acolhida. No primeiro encontro em que saí, com minha mala cheia de experiências, né, de mães guerreiras que já passaram por essa fase que estou enfrentando agora, que me acolheram, me apoiaram com magia nas exemplares situações. Vamos dizer assim, o que percebi no grupo foi a união de todas, sentimento lindo. Você se sente em casa, uma pessoa igual. O que mudou para mim depois que conheci o grupo? Sei que não estou só, tem alguém para me apoiar. Espero poder participar mais e contribuir, absorver mais conhecimentos através das meninas. Então, assim, foi um momento lindo, né? Porque nesse encontro, as mães se mobilizaram para apoiar, né?
né? Então, aí já é um projeto de extensão lá em Angicos, né? De 2019 a 2020, já com outro grupo de mães, né? E aqui são fotos tanto de Angicos como um piquenique em João Pessoa, né, com as mães, porque algumas mães até já se apoiam, né? Então, eu fico muito feliz, né, nesse processo. Aí foi a confraternização do Profamílias, que elas denominaram, né, do projeto, e minha gratidão a todas as mães e a todos vocês que tiveram aqui a paciência de ouvir. Você quer falar alguma coisa? É interessante, né, Wins, porque eu gosto de falar sobre isso, porque eu percebo que a pós-graduação, muitas vezes, ela causa sentimentos, emoções, e que não se leva em conta. É como se as pessoas deixassem de ser humanas no processo, né? Então, para mim, essa experiência do doutorado, né, o fato de eu não poder ter filhos, né, eu descobri no momento que eu estava trabalhando com mães, foi difícil. Mas uma coisa que foi possível terminar o doutorado foram as redes de apoio, foi o fato da minha pesquisa ela estar toda registrada, né? Já tinha ido ao campo. O fato de eu ter ido ao campo em 2015, isso ajudou muito, porque eu tinha todos os registros. E eu estudei muito. Assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de ler. Então, é importante essa dica, porque muitas vezes as pessoas o meu estado emocional interferiu, foi quase um ano, né? Um ano de tratamento intenso, né? E isso, muitas vezes, não é levado em consideração. Então, eu tive a sorte de ter redes de apoio, pessoas que me apoiaram, de ter... eu sou eternamente grata, né? Eu me lembro de dizer, não, você não é assim, porque às vezes você fica pensando, será que eu estou enlouquecendo, né? Existe também preconceito de ir ao psiquiatra, de, né, tomar remédio controlado. Então, é importante esse apoio às pessoas que me conhecem para você ver como isso é possível, que tem tratamento e você não pode se isolar. O isolamento não é a solução. Então, e eu quero aproveitar... Até o projeto para as mães... eu quero aproveitar o gancho e dizer uma coisa que eu falava na sala de aula e falo para as pessoas que eu conheço e falo no canal, e as pessoas acham meio engraçado, mas é com relação à saúde. Eu sempre digo para todo mundo: você vai começar um caminho da pós-graduação, comece a tomar suplementos vitamínicos. Você vai fazer doutorado, comece a tomar suplementos vitamínicos. Por quê? Porque o organismo, ele consome, o pensamento, o trabalho mental, ele consome, em média, 80% das nossas reservas de vitaminas e sais minerais. Então, nós precisamos, quer dizer, todos, né, vocês principalmente, cuidar das... Você quer comentar alguma coisa? Lindes, isso né, que você falou é muito importante, essa questão de replicar a pesquisa. Né? Eu acho que essa não é uma prática no Brasil, infelizmente. Essa não é uma prática no Brasil, mas eu me lembro muito das conversas com você, que você disse a importância do capítulo metodológico, porque quem quiser replicar tem a possibilidade de ver os caminhos percorridos. Né? Então, é uma oportunidade de pesquisa relevante, porque muitas teses não têm esse percurso, né? Porque, por exemplo, essa questão eu coloquei, né, na minha tese, essa catalogação dos dados. Se a gente não fizer isso com cuidado, com uma codificação, né, para que você na hora você perde dados, você termina não conseguindo fazer o entrelaçamento disso. E eu acho que isso é um dado importante. Eu sei, né, que essa pesquisa ela tem uma relevância social, porque eu percebo, né, eu ainda mantenho um contato com as mães e agora, mais recentemente, com as mães em Angicos, o quanto, né, mudou. Por exemplo, eu fiz 4 encontros em Angicos de formação e após o 4º encontro, elas foram pela primeira vez no fórum solicitar, junto à justiça, médico, né, psiquiatra. Então, eu fiquei muito emocionada. Eu fiquei muito emocionada porque
é uma mudança, né, uma ruptura com o estado de peregrinação, porque no Nordeste, principalmente no interior do Nordeste, a cultura é que as mães devem ir para a capital fazer a triagem, fazer o acompanhamento dos filhos com deficiência, né? Exatamente. Então, assim, o fato de ter, né, de ter visto essa ação das mães, elas foram só. Então, o rapaz do fórum até se surpreendeu, mas vocês estão aqui, quem, né? Assim, e aí ela disse, não, a gente participou de um projeto, a gente está aprendendo os direitos dos nossos filhos. E eu queria... Só para terminar essa parte de replicar, eu estou vendo também que, por exemplo, são anos atípicos, né? Teve um ano que não tinha conferência, né? A gente está vendo conjuntura política, e isso interfere também na formação. Mas como adaptar, fazer diferente para que elas desenvolvam esse empoderamento, que o empoderamento, como isso bem colocou, é um empoderamento individual, né, que ele parte da atitude, da ação da pessoa, né, do querer, do fazer, mas esse também é esse empoderamento coletivo, porque nessa coletividade ela se fortalece, e esse fortalecimento é uma mão dupla, né? Ela se fortalece coletivamente e se fortalece individualmente. Então, nesse processo de mão dupla, como fazer isso acontecer, né? Com certeza. Muito bom. Maria de Fátima, com certeza é muito difícil fazer essa ruptura. Porém, quando buscamos o autoconhecimento, isso poderá nos ajudar nas mudanças. Aí ela disse assim, a frase que me ajudou a sair de momentos difíceis foi, vou trazer à memória somente o que me traz esperança. Mas o que você diria, professora, sobre essas rupturas através de um processo de autoconhecimento? O índice, todo o processo de mudança ele é difícil, né? Não é fácil mudar. E essa questão da mudança, isso acontece ao longo da nossa vida, muitas vezes a gente não percebe, e muitas vezes a gente percebe pelas nossas atitudes, pelas nossas ações. Às vezes, no momento, a gente não percebe, mas com o passar dos anos, a gente percebe. Foi interessante porque, no âmbito da pesquisa, a gente fez uma pergunta da linha do tempo, né? O que mudou do início para o final? Então, elas relataram, né, essas rupturas, né? Então, por exemplo, mães que eram extremamente caladas e após o projeto, né, já estão ativistas na luta pelos seus direitos e dos direitos dos seus filhos. Mães que em casa faziam tudo e aceitavam tudo calada, então já começaram a colocar família para essas coisas, essas atividades do cuidado, desde, por exemplo, ajudar o filho com deficiência a tomar banho, a se alimentar, né, que são atividades diárias. Um ponto-chave é que essas mães, né, principalmente das pesquisas, então, para a mãe fazer essa ruptura, também é um processo, né? Então, assim, eu gosto de dizer muito que essas mães, além de ser guerreiras, todas elas têm experiências fantásticas e exitosas que precisam ser compartilhadas para fortalecer outras. Se quiser falar um pouquinho mais, fica aberto. A professora Wides caiu, mas a gente pode, né, escutar vocês. Se quiserem abrir o microfone, sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu voltei. Wides voltou? Voltei. Quem quer fazer uma pergunta é o Gustavo. Gustavo, abre seu microfone, eu vou fechar o meu aqui. Eu queria parabenizar a professora e doutora Alessandra pelo trabalho, né? Foi muito incrível. E gostaria de saber se esse trabalho saiu do campo da universidade para os governos, né? Por exemplo, daí da Paraíba, para ajudar em relação ao Conselho de Assistência Social, algo desse gênero. Gustavo, nós, principalmente eu publicizei para as instituições, né, que foram parceiras durante o projeto, e também para algumas secretarias na época, pessoas que eu conhecia, mas com essas mudanças, né, de governo, não tem nenhuma ação
realizada por essas instituições governamentais. Por enquanto, o projeto ele tem sido replicado, né, pela professora Windes e eu na minha localidade. Tá bom. Temos que fazer isso daí, né? Que é bem importante. Com certeza, né? Principalmente as instituições de pessoas com deficiência, quando eu falo do projeto, elas ficam muito encantadas, né? E até as instituições que indicaram as mães, né? A gente pensou, né, nessa possibilidade delas serem multiplicadoras, mas a gente sabe que precisa de uma infraestrutura, né? O projeto de extensão nós tínhamos, a professora Luiz era coordenadora, tinha 2 bolsistas, tinha todos os parceiros, a universidade, porque precisa dessa logística, né, para ligar, para acompanhar todo o processo e dar infraestrutura ao projeto. Obrigado. Então, o que é importante destacar? Que as mães, elas continuam no WhatsApp e nos encontros. Então, elas permanecem conectadas e até apoiando outras mães. Eu gostaria de iniciar agradecendo para a professora doutora Alessandra Mendes Miranda Soares, muito pela sua contribuição. Eu acho que todas as suas colocações com relação à sua pesquisa, tanto na parte teórica, como metodológica, como vivencial dessas mulheres fantásticas, né, que realmente são pessoas que têm muito poder, porque senão não conseguiam suportar tudo que elas vivem, foi maravilhoso. Eu fico feliz porque muitas pessoas aqui, muitos jovens, muitas pessoas que estão iniciando o caminho acadêmico, a pós-graduação, puderam ter essa perspectiva ampla de um processo de pesquisa, né? Então, foi muito bom, agradecemos todos aqui de coração. Então, é isso. É isso, paz profunda, gente. Até amanhã às 7.